Olá, seja muito bem-vindo ao Cona Fiscal, edição especial durante a quarentena. Aqui é o professor Felipe Guerra e a gente vai estar junto nessa aula falando sobre classificação fiscal de mercadorias. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar aqui, agradecer a sua confiança no nosso trabalho e dizer que esse evento está sendo preparado com muito carinho e que com certeza vai agregar muito valor à sua carreira profissional e também muitos conhecimentos práticos. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo e vamos ao nosso conteúdo. Mas antes, eu vou só te explicar um pouco como que vai se dar a dinâmica do Congresso Nacional de Inteligência Fiscal, o SPED. Esse é um evento que acontece online desde 2018 e em 2019 nós tivemos uma edição presencial que foi um sucesso. Em todas as suas edições online, o Cona Fiscal já reuniu mais de 100 mil profissionais da área contábil e tributária para discutir os mais diversos assuntos relacionados a essa área tributária, né, que é tão dinâmica, que acaba exigindo aí tantos conhecimentos de todos nós profissionais. Pensando em todo esse contexto que nós estamos vivendo, toda essa dinâmica que a nossa profissão está passando nos últimos tempos, também em virtude aí do combate à pandemia do coronavírus e também por toda essa questão da crise econômica, nós decidimos montar essa edição especial e selecionamos os seguintes temas que estão aparecendo aí na tela para que você possa acompanhar comigo. Nessa nossa primeira aula, a gente vai falar sobre classificação fiscal de mercadorias, como eu já falei anteriormente, e a gente vai abordar os aspectos práticos relacionados a todo esse processo de geração das informações dos produtos na vertente fiscal. Na segunda aula, o professor Marcos Lima vai falar com vocês sobre planejamento tributário e também sobre as parametrizações fiscais. Já na terceira aula, o professor Felipe Teixeira vai falar sobre o contencioso administrativo para ser usado como uma ferramenta de planejamento tributário. O professor Felipe Teixeira é advogado tributarista e eu tenho certeza que essa aula vai agregar também muito valor a você que está nos acompanhando. Na quarta aula, o professor Marcos Lima volta para falar sobre compliance e consultoria tributária. Já na quinta aula, eu vou voltar aqui para conversar com vocês sobre as atualizações tributárias em virtude da Covid-19, do combate à Covid-19. Na sexta aula, o professor Felipe Teixeira vai falar sobre imposto de renda retido na fonte no pagamento a beneficiários não identificados. Como que você pode tomar aí cuidados para não ser autuados pela Receita Federal? E para finalizar o nosso congresso, eu vou falar como que você pode montar a sua consultoria tributária. Seja você um profissional que deseja atuar de maneira autônoma ou você trabalhando aí no escritório de contabilidade, trabalhando no escritório de advocacia, trabalhando como empregado, mas com uma visão intraempreendedora que quer proporcionar soluções para as empresas. Como que você pode fazer para começar a ser mais consultivo, trabalhar com consultorias tributárias? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. As aulas do Cona Fiscal são 2 por dia, então nós vamos liberar uma. Quer dizer, perdão, viu, pessoal? É 1 por dia. Então, essa aula vai ser liberada sempre às 8 horas da manhã e a partir do momento em que ela é liberada, ela fica disponível até o último dia do evento. Então, você pode assistir e reassistir a essas aulas quantas vezes você quiser, tá? Então, vamos lá para começar o nosso conteúdo sobre classificação fiscal de mercadorias. Para quem não me conhece, tá? Meu nome é Felipe Guerra, eu sou contador, tributarista, especialista em SPED, autor dos livros Descomplicando o SPED e estou terminando um doutorado em Ciências da Tecnologia na Universidade Fernando Pessoa, lá em Portugal. Já fui vice-presidente técnico do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará e sou empresário contábil há mais de 10 anos, atuando especificamente com consultorias tributárias. E você pode estar se perguntando assim, ó, professor,
por que é tão importante a gente estudar sobre classificação fiscal de mercadorias? Por que esse tema é importante? Ora, se você já foi meu aluno outras vezes, ou até mesmo se você tiver chegado aqui pela primeira vez e esteja me conhecendo agora, uma das coisas que você precisa saber que é muito importante é que o Brasil, ele é um país que possui uma extrema quantidade de normas e de regras tributárias. E a empresa que não lida bem com tributos no nosso país, ela está fadada ao fracasso. Só que, muitas vezes, as pessoas pensam que lidar com tributos é somente fazer um estudo tributário, um planejamento tributário, é somente lidar de fora da situação empresarial, proporcionando ideias e soluções. No entanto, o que nós precisamos entender é que a carga tributária brasileira ela é extremamente pautada em tributos sobre o consumo, aqueles tributos indiretos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, que eles vão estar diretamente associados aos produtos, às mercadorias, à circulação de mercadorias. E dessa forma, o processo de classificação de mercadorias se torna extremamente importante, principalmente porque esse processo ele acontece integralmente dentro das organizações, dentro das empresas, obedecendo a um fluxo onde a informação nasce no documento fiscal eletrônico, transita pelas escriturações fiscais e deságua na contabilidade. Se a gente visualizar esse fluxo de maneira prática, a gente consegue perceber e entender que o momento mais importante do processo tributário acontece na emissão dos documentos fiscais eletrônicos. No momento em que a empresa está fazendo os seus cadastros de produtos, no momento em que a empresa está definindo que tipo de informação vai ser colocado no documento fiscal. Porque essa informação que consta no documento fiscal vai ser base para os créditos tributários, vai ser base para os débitos tributários, vai ser a partir dela que o tributo será efetivamente pago, cobrado. Então, o processo de classificação de mercadorias, ele é muito prático e ele é muito importante para a gestão tributária de qualquer empresa. Por quê? Porque, olha aí na tela que eu estou mostrando para vocês. As operações comerciais, elas são acobertadas por documentos fiscais. E o que são essas operações comerciais, professor? As operações de entradas e saídas. Essas operações de entradas e saídas vai ter ali uma nota fiscal de entrada, uma nota fiscal de saída, uma nota fiscal de venda a consumidor, um conhecimento de transporte. E essas operações, elas carregam as informações fiscais. E são essas informações que vão aparecer lá no teu SPED fiscal, na tua FD Contribuições, como sendo o valor a recolher de tributo. Só que, se essas tuas operações fiscais estão erradas, isso significa que as tuas operações de entradas e saídas estão erradas. E essas operações de entradas e saídas, elas requerem um cuidado muito especial. Só que, eu quero que você imagine aí um supermercado. Imagine a infinidade de produtos que tem ali no supermercado, que é uma atividade essencial, que não parou um só dia durante essa quarentena. Imagine aí a quantidade de produtos que nós temos ali, a quantidade de possibilidades de tributação, os variados tipos. Então, assim, são muitas coisas. E, geralmente, os profissionais que são contratados para fazer cadastro do produto, para fazer as parametrizações fiscais dos itens no sistema, são profissionais que não entendem de tributos. E isso, pessoal, é um problema seríssimo. As empresas, elas não estão preparadas para fazer uma gestão tributária eficaz do ponto de vista da classificação fiscal. Você imagina aí, ó, será que na farmácia que tem aí no seu bairro, a pessoa que dá entrada nas notas fiscais é alguém com conhecimento em PIS, COFINS, ICMS, IPI? Será que no supermercado que tem aí na sua cidade tem um profissional que entenda realmente da legislação tributária, fazendo a entrada das mercadorias, fazendo o cadastro dos produtos? Será que as empresas que estão aí à sua volta estão preparadas para fazer a correta classificação fiscal de mercadorias?
Eu queria que você viesse comigo aqui numa reflexão. É bem provável que você aí, que está me assistindo, já tenha assistido o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E qual era a função do Chris? Com que é que ele trabalhava lá no seriado? Ele trabalhava num mini mercado, né, numa mercearia, e o Chris trabalhava no caixa, faturando as vendas, e em vários episódios ele aparecia fazendo ali a entrada dos produtos, ajeitando produtos na prateleira. Pessoal, isso é uma realidade em muitas empresas. Os profissionais que atuam fazendo cadastro de produtos, fazendo as parametrizações iniciais, dando entradas em mercadorias, são profissionais que não têm o mínimo de conhecimento sobre tributos. São pessoas que caíram ali de paraquedas, que não fazem a mínima ideia da importância ou até mesmo do que é um CST, um CFLP, um NCM, uma classificação de tipo de item. Não é incomum que eu vá conversar com alguns profissionais da área contábil e fiscal e eles dizem assim, ó, professor, o rapaz lá que dá entrada nas notas no meu cliente, eu já falei 1 milhão de vezes com ele, já expliquei como é que ele deve fazer esses cadastros, mas o cara continua fazendo errado. Ora, esse profissional que está lá, ele não tem conhecimento técnico da área fiscal, ele não está por dentro realmente de como é que funciona a legislação tributária. Então esse profissional está que nem o Chris lá, quebrando um galho, caiu ali de paraquedas. Pessoal, então, brincadeira à parte, essa é uma analogia muito interessante. Reflitam aí comigo, será que lá no teu cliente, a pessoa que dá entrada em nota, lá na empresa que você conhece, que você passa todo dia lá ao supermercado, à farmácia, será que a pessoa que cadastra os produtos tem conhecimento técnico para fazer isso? Responde aí essa pergunta aqui nos comentários. E uma das coisas que a gente precisa entender para que a gente possa dar a devida importância para o processo de classificação das mercadorias é que existe um fluxo operacional. Nós temos uma etapa extremamente importante, que é a etapa dos cadastros. Esses cadastros vão ser utilizados no momento da emissão do documento fiscal, porque o cadastro do produto que você fez lá é usado no documento fiscal, o cadastro da tributação do ICMS que você usou vai ser usado no documento fiscal. Esse documento fiscal que foi emitido vai ser utilizado na apuração, na escrituração, né? Então é ele que você vai registrar lá no SPED fiscal, é ele que você vai registrar na FD Contribuições. E depois que você fizer o processo de escrituração, a depender do que você colocou no documento fiscal, é que a tua apuração vai estar dando débito, vai estar dando crédito. Então, percebam o fluxo, ó. Eu cadastrei um produto, meu fornecedor emitiu um documento para mim. Aí eu dei entrada naquela mercadoria na minha escrituração. Quando eu dei a entrada, eu disse que aquela mercadoria me dá direito a um crédito. Então esse crédito vai para a minha apuração. Eu fiz o cadastro do meu produto e fiz uma venda. Quando eu efetivei essa venda, eu emiti um documento fiscal. Quando eu emiti um documento fiscal, eu registrei esse documento na minha escrituração, dizendo que era uma venda, é um documento que me traz um débito do imposto. E esse débito vai estar na minha apuração. Então percebam que a escrituração e a apuração, eles são resultantes de coisas que aconteceram antes, que foi o cadastro do produto, do fornecedor, do cliente e a emissão do documento fiscal. E ainda nesse fluxo, pessoal, a gente precisa entender que dentro da classificação de mercadorias, nós temos classificações que são gerenciais e nós temos classificações que são fiscais. Nem tudo que acontece no processo de classificação é fiscal. E isso é interessante. Por quê? Porque a classificação gerencial, ela manda na classificação fiscal. A classificação fiscal obedece àquilo que o aspecto gerencial comandou. E aí, para me exemplificar isso, eu quero te perguntar o seguinte. Na sua opinião, quem é que deve classificar o NCM do produto? É a empresa ou é o escritório de contabilidade? Ou é o setor fiscal? Responda aí para mim nos comentários. Quem que você acha que deve classificar o NCM do produto? Bom, pessoal, não é incomum que as pessoas digam para mim o seguinte, ó, professor, quem tem que classificar o NCM do produto é a empresa. Show de bola, é a empresa que deve classificar o NCM do produto.
Só que muitas vezes quando eu pergunto assim, ó, mas o NCM é uma classificação fiscal? E a maioria dos profissionais respondem que sim, que o NCM é uma classificação fiscal. Ora, esses dois pensamentos, eles são conflitantes. Porque como é que eu posso considerar o NCM uma classificação fiscal e entender que quem deve fazer essa classificação é a empresa? Ora, se ele é fiscal, quem deve fazer a classificação é o setor fiscal. E o grande segredo, o grande X dessa questão é entender de maneira clara que o NCM não é uma classificação fiscal. O NCM, ele é uma classificação gerencial. É natural que a gente faça essa confusão, porque o NCM existe lá na TIP, né, na tabela do IPI, na tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados. No entanto, ele só está lá. O NCM ele vem de algo muito maior, que é o Sistema Harmonizado, que foi criado lá na década de 80, com o objetivo de potencializar o comércio exterior. Então, o NCM ele deve ser utilizado para classificar o produto conforme as suas especificações gerenciais. São perguntas que somente a empresa sabe responder na hora de classificar o NCM. Qual é o nome do produto? Qual é o nome científico dele? Para que ele serve? Do que ele é feito? Em que ele pode ser usado? Então, assim, quem conhece essas respostas, essas especificações do produto, é a empresa que decidiu comercializá-lo, não o escritório de contabilidade. Então, é essa empresa que deve classificar o NCM do produto. Eu até costumo dizer o seguinte, ó, se você não consegue responder de maneira objetiva essas perguntas que estão aí na tela, você não é o profissional habilitado, profissional ideal para fazer a classificação do NCM do produto. Deve ser alguém que possa responder de maneira bem precisa essas perguntas. E aí, pessoal, nós temos 3 classificações gerenciais que são extremamente importantes para o processo de classificação de mercadorias, que é a classificação do NCM, certo? Que a gente já conversou, que é uma classificação gerencial, que é uma codificação de 8 dígitos, baseado nas especificações técnicas do produto e seguindo as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado e seguindo também as regras específicas da tabela do IPI. Depois nós temos a classificação de tipo de item. Essa classificação ela é com base na destinação do produto. Então, dependendo de para que aquele produto vai ser usado, em que ele vai ser destinado, que eu tenho essa classificação de tipo de item. E nós temos a classificação de gênero, que é uma classificação que também não é tão simples e que a gente tem uma tabela que deve ser obedecida, que está lá dentro do portal do SPED, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, se você vier aqui no portal do SPED e você clicar aqui em EFD, ICMS, IPI e você for nas tabelas de códigos, em downloads, tabelas de códigos, você vai encontrar as tabelas utilizadas na elaboração da EFD. E aí, o portal vai te direcionar para uma página que é SPED Tabelas, onde existem alguns pacotes de tabelas, tá? E aí nós temos tabelas que são utilizadas por estados e nós temos as tabelas globais. Eu vou clicar aqui em tabelas globais. Quando você vem nessas tabelas globais, nós temos aqui um tipo de tabela que é a tabela de gênero do item de mercadoria ou serviço. Pessoal, olha só a quantidade de gêneros que nós temos. Nós temos 2 páginas, inclusive. Então, assim, ó, essa tabela ela também é muito importante e é uma classificação gerencial para saber que tipo de produto está sendo comercializado por aquela empresa. Voltando aqui para o nosso material, nós temos NCM, tipo de item e gênero. Tipo de item, eu vou agora levar vocês aqui para uma planilha que eu preparei e que eu vou explicar um pouco sobre esses tipos de item, tá? Nós temos os seguintes tipos de itens que são aplicados para as indústrias, comércios e serviços. Nós temos o tipo 00, que é a mercadoria para revenda, que é aquela mercadoria adquirida para comercialização. Nós temos o tipo 01, que é a matéria-prima, que é aquela mercadoria que é adquirida para ser usada no processo produtivo.
e esse produto ele vai compor física ou quimicamente um produto acabado ou um produto em processo. Nós temos o material de embalagem, nós temos o produto em processo, que é aquele produto resultante de um processo produtivo, mas que vai ser usado predominantemente ainda no processo produtivo. Nós temos o produto acabado, que é aquele produto oriundo do processo produtivo e que ele era o meu objetivo final de produção. Nós temos o subproduto, que é um produto oriundo do processo produtivo, mas ele não era o meu objetivo final de produção, é o resto, a sobra. Nós temos o produto intermediário, que é aquele produto que é consumido durante o processo produtivo, mas que ele não integra o meu produto acabado. Nós temos os materiais de uso e consumo e os produtos para o ativo imobilizado. E aí, para o ativo imobilizado, nós temos a regra prevista lá na Lei 12.973 de 2014 e para os materiais de uso e consumo também. Nós temos o tipo de item de serviços, outros insumos e o outros, que é uma classificação completamente residual, que só deve ser usado quando você não conseguir classificar o produto em nenhuma dessas outras, tá? Então, nós temos essas três classificações gerenciais, que podem ser aqui aprofundadas de maneira bem completa, tá? E a gente vai fazer isso num outro momento. E nós temos também três classificações fiscais extremamente importantes, que é o CST, que é o Código da Situação Tributária, o CFLP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações, o CST determina como que o produto ele deve ser tributado e o CFOP especifica que tipo de operação está sendo praticada. E nós temos o CEST, que é o Código Especificador da Substituição Tributária, que é utilizado por aqueles produtos que são sujeitos à substituição tributária do ICMS. Percebam, pessoal, e o que é muito importante que a gente entenda, que essas classificações fiscais, elas vão obedecer às classificações gerenciais. Por quê? Porque quando eu definir o NCM do produto, definir a destinação dele e definir o gênero, aí sim eu vou saber qual é o CST que deve ser usado, qual é o CFOP que vai ser usado e se eu devo ou não utilizar o CEST, tá? Então a gente tem classificações fiscais que dependem das classificações gerenciais, tá? E aqui eu queria trazer vocês para uma situação prática, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui uma empresa, botei aqui uma pequena empresa, tá? E que ela tem um processo de entrada de mercadorias. Nesse processo de entrada de mercadorias, ela vai ter que fazer o cadastro do produto. E aí, para fazer o cadastro desse produto, ela tem que se preocupar qual é o código do produto. É importante que você saiba que o código do produto é sobre o enfoque do informante. Ou seja, qual é o código do produto para essa empresa? Qual é o código que ela vai utilizar no momento de fazer a venda? Esse mesmo código é o que ela vai usar no momento de fazer a entrada da mercadoria. É esse mesmo código que vai estar no seu cadastro de produto. Depois de fazer ali o código do produto, é importante colocar a descrição desse produto. Essa descrição deve ser clara, deve ser objetiva para identificar o produto. Você deve evitar descrições genéricas demais, porque isso vai acabar fazendo com que, com o tempo, o teu cadastro de produtos ele fique sujo, porque nós vamos ter muitas duplicidades de cadastros. Então, tente usar uma descrição específica. Nós temos o código de barras, que não é obrigatório em todas as situações, tá? Mas, principalmente ali no varejo, a maioria dos produtos hoje já tem códigos de barras. Nós temos a unidade de medida, que vai ser muito importante também no processo de cadastro do produto. E aí, eu sugiro que vocês usem aquela tabela de unidades de medida disponibilizada pelo Confaz, que aí nós temos as diversas possibilidades de unidades comerciais. É interessante porque, apesar de isso ser um assunto bem batido já, que já existe há bastante tempo, ainda hoje existem muitos erros relacionados às unidades de medidas.
Depois, nós temos as classificações de tipo de item, que a gente já mencionou agora há pouco, que é uma classificação gerencial, que é com base na destinação que será dada àquele produto. Nós temos a classificação do NCM, também feita durante o processo de cadastro de mercadorias. Nós temos a classificação da exceção do IPI, da exceção tributária, isso está lá dentro da tabela TIP, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Bom, pessoal, nós estamos aqui na tabela do IPI, certo? Na TIP. E o que é que eu quero mostrar para vocês? O que são as exceções tributárias, tá? O EX tributário. Ó, por exemplo, aqui nós temos um exemplo claríssimo, ó. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o NCM 0210-9100. Aí tem de primatas. A alíquota do IPI, nesse caso, é 0. Só que ele tem um EX01, que é o quê? Miudezas, farinhas e pós dessas miudezas, que não é tributado. Uma coisa é ser tributado a alíquota 0, uma outra coisa é não ser tributado. Então aqui é só um exemplo. Nós temos vários exemplos. A tabela do IPI tem mais de 10 mil NCMs. Então a gente tem exemplos aqui de produtos que ora são tributados, ora não são, ora tem uma tributação específica, alíquotas bem diferentes, com base na exceção. Eu vou ver se eu encontro um aqui para poder mostrar para vocês. Olha só, preparações capilares. Aí a gente tem shampoos, preparações para ondulações ou alisamento permanente, laques, outros. O outros, que é nesse NCM 33059000, tem uma alíquota de 22%. A exceção é no caso dos condicionadores, porque os condicionadores têm uma alíquota só de 7%. Então percebam, a gente pode ter dois produtos que utilizam o mesmo NCM e que ora ele é tributado a uma alíquota de 22% de IPI e ora é tributado a uma alíquota de 7% de IPI. Vocês têm alguma dúvida de que tem gente fazendo essa codificação errada? Eu não tenho nenhuma dúvida, tá, pessoal? Aí nós temos aqui ainda no cadastro de produtos o gênero do produto, que a gente viu lá nas tabelas do portal do SPED. Nós temos a alíquota do ICMS, que é a alíquota nas operações internas para aquele produto, tá? Nós temos o CERT, o Código Especificador da Substituição Tributária, que também deve estar no cadastro do produto, para aqueles produtos que estão sujeitos à substituição tributária. Então percebam, nós temos 10 pontos que devem ser levados em considerações no momento de fazer o cadastro da mercadoria, e nesses 10 pontos existem classificações que são de natureza gerencial e classificações que são de natureza fiscal. Aí eu quero que você reflita comigo. Tem como o CRIS lá do seu cliente, o rapazinho que está lá trabalhando, fazendo o cadastro dessa mercadoria, ele tomar todos esses cuidados sozinhos? Ele fazer todo esse cadastro correto, toda essa classificação correta, sem a devida orientação, sem os devidos cuidados? Pessoal, o resultado disso são cadastros de produtos cheios de erros, sujos, em duplicidades, que vão acarretar em omissões de entradas e omissões de saídas no futuro, que vão impactar na apuração dos tributos no momento de fazer a escrituração fiscal. E aí, pessoal, nós temos também as preocupações que são necessárias no momento de fazer a nota fiscal de saída. Nós temos o código do produto, que deve ser aquele que foi utilizado lá no cadastro. Nós temos a quantidade e a unidade de medida dos produtos por item dentro da nota de saída. Nós temos o valor unitário de cada um dos produtos e o desconto também individualizado por item. Nós temos a informação que se houve movimentação física de estoque ou não, porque existem operações fiscais que não movimentam de maneira física os meus estoques. Nós temos a informação do Código da Situação Tributária do ICMS, do CFOP, da base de cálculo da alíquota e do valor do ICMS normal e do ICMS substituição tributária. Nós temos a parte do CST do IPI, além também da base de cálculo, valor e alíquota do IPI, CST, alíquota, base de cálculo e valores de PIS e de COFINS. Ou seja, existem aqui no mínimo 20 classificações
20 cuidados que devem ser tomados, tanto no momento de cadastro de produtos, como no momento do faturamento da emissão do documento fiscal. Aí eu te pergunto, quero que você deixe aí nos comentários, será que o CRIS, lá do teu cliente, está fazendo essas classificações corretas? E aí agora eu quero que você reflita e nem precisa responder nos comentários, tá? Será que isso, a não observância correta dos critérios fiscais, dos cuidados devidos, vão trazer problemas de estoques, vão trazer problemas de apuração de tributos, vão fazer com que a empresa pague tributo indevidamente ou que ela cometa erros durante o seu processo de escrituração fiscal? Pessoal, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Aí tá lá, ó, o empresário da pequena empresa, começando ali o seu negócio, sem muito preparo para entender os riscos fiscais, sem muito preparo para entender a necessidade de gestão fiscal na sua empresa. O empresário, ele é alguém que, por natureza, até por definição, está disposto a assumir riscos. E aí o cara tá lá e contrata o sobrinho da esposa, contrata o primo, contrata o vizinho, o filho do vizinho, para fazer o cadastro de produtos e a emissão de documentos fiscais. E a consequência disso é que a gente vai ter um monte de erros durante todo o processo da classificação fiscal. E esses erros vão se refletir em problemas nas escriturações fiscais, vão se refletir em problemas no processo de cadastro de produtos, de emissão de notas e de classificação fiscal de mercadorias. Beleza? Então agora a gente vai entrar nas regras gerais de classificação e nas regras gerais de interpretação, e eu vou deixar um roteiro prático de como que você deve fazer então esse processo de classificação de mercadorias. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai fazer esse processo de classificação é o NCM, tá? E o NCM, como eu falei anteriormente, ele vem de um sistema maior de codificação, que é o sistema harmonizado. E esse sistema harmonizado, ele possui algumas regras gerais de interpretação e também possui algumas notas explicativas. Existem 6 regras gerais de interpretação que devem ser consideradas no processo da classificação das mercadorias, que eu vou explicar para vocês agora de uma por uma, tá? A primeira delas é que os títulos das seções, capítulos e subcapítulos têm apenas valor indicativo. Então, se a gente for aqui na tabela do IPI, ó, a gente tem assim, ó, título dessa seção, preparações capilares. Esse título tem apenas valor informativo. Eu devo levar em consideração para efeitos legais o que é que tem no texto das posições. Então, é um shampoo, se é um condicionador, se é uma preparação para ondulação ou alisamento permanente. Então, eu tenho que ser específico naquela descrição que tem na tabela do IPI, tá? Outra coisa, artigos incompletos ou inacabados podem ser classificados como completos, desde que tenham as características dos produtos finais. Os artigos desmontados ou por montar seguem o mesmo princípio. Então, assim, ó, se eu estou fabricando uma mesa e essa mesa está incompleta, está inacabada, eu já devo usar a NCM de mesa. Assim também, como se essa mesa estiver desmontada, eu vou usar o NCM de mesa. Quando a mercadoria apresentar, aparentemente, a possibilidade de se classificar em 2 ou mais posições, ou pela regra 2, ou por qualquer outra regra dessas 6 que eu vou apresentar, você deve sempre utilizar aquela que é mais específica. Você tem que fugir de regras genéricas, tá? Classificações genéricas, principalmente a história do outros. Você deve fugir ao máximo dessa classificação. Regra 4. As mercadorias que não puderem ser classificadas pela aplicação dessas 6 regras devem ser classificadas na posição que você julgar mais próxima, tá? Naquela mais semelhante. Então, assim, ó, professor, eu tentei de todo jeito, utilizei essas regras, mas não deu jeito. Não encontrei a que eu queria. Classifica com o NCM da mais semelhante. A regra 5. O estojo para uso específico do objeto que a condiciona
pode ter a mesma forma e pode ser classificado como o próprio produto. Um exemplo muito comum disso aqui é o estojo de armas de fogo. Ele é utilizado exclusivamente para aquele fim e vai ter a classificação do NCM a mesma da própria arma, tá? E a sexta regra, não menos importante, tá, pessoal? É que, uma vez escolhida a posição mais adequada, você deve sempre observar o texto das subposições, as notas, as regras gerais, porque você deve claramente respeitar a estrutura hierárquica da nomenclatura. Ou seja, você não pode escolher a primeira que você vê sem se preocupar com as demais posições e as demais possibilidades, tá? Tem que ser levado tudo em consideração. Principalmente porque o enquadramento incorreto de um NCM pode gerar penalidade e também pode gerar um recolhimento indevido do tributo. Essa penalidade ela pode variar de 75% a 225%, vai depender da fiscalização tributária e do fisco entender o motivo que levou aquele erro, ou pode levar você a pagar o tributo indevidamente. Então vamos supor que tem um exemplo que eu botei no material, tá? O NCM 82159910 é tributado a IPI a 10%, é um conjunto de garfos de aço inoxidável. E aí você classificou de maneira errada com o NCM 44190000, que é tributado a IPI a 0%. Então, você pagou tributo indevidamente e ainda pode receber uma penalidade de até 225% do valor das operações, se o fisco considerar que esse erro tinha como objetivo fraudar a fiscalização tributária, tá? Você também pode fazer consulta, tá, pessoal? Uma consulta à Receita Federal. Se eu tentei de toda forma fazer a minha classificação, mas mesmo assim ainda fiquei com dúvidas, eu posso fazer uma consulta formal à Receita. Só que, antes de fazer essa consulta, eu devo primeiro verificar exaustivamente se não existe uma forma de classificar, se realmente não tem como eu identificar a classificação mais correta, porque o fisco ele só vai responder às dúvidas que eles julgarem razoáveis, ou seja, a dúvida que ele julgar que realmente não tinha como você saber. Se você mandar uma dúvida bobinha para eles que eles acharem que não deveria ter sido enviada, eles não vão te responder. Então, fazendo aqui um roteiro simplificado, tá? Roteiro simplificado do que é que você deve fazer. Conhecer a mercadoria é o ponto zero, né? Tenho que conhecer profundamente da mercadoria. Eu devo aplicar as regras gerais de interpretação do sistema harmonizado, que são essas 6 regras que eu expliquei para vocês. Eu devo aplicar também as regras gerais complementares das NCMs e as regras complementares da tabela do IPI. Lá dentro da tabela do IPI ele vai te dar também algumas orientações, né? Como aquelas que eu expliquei também, que o título é meramente ilustrativo, que você deve procurar a posição mais específica. E você deve analisar os CSTs e os CFOPs aplicáveis a cada operação fiscal. E aí, pessoal, eu queria finalizar nossa aula com uma dica que eu considero legal e importante, que é aqui dentro do portal do SPED, tá? Dentro do portal do SPED, você pode fazer o quê, tá? Dentro do portal do SPED, você pode vir aqui em EFD Contribuições. Essa dica é importante principalmente para o PIS e ECOFINS, tá? Downloads, tabelas de códigos. E aí nós temos, ó, tabelas utilizadas na apuração das contribuições para PIS e COFINS. Se você clicar aqui, você vai ver que ele vai trazer várias tabelas de produtos. Olha que legal, ó. Tabela 4.3.10, tabela de produtos sujeitos à alíquota diferenciada, que é a incidência monofásica, e por pauta, que é o caso das bebidas frias. Tabela de produtos sujeitos a alíquotas por unidades de medida de produtos, tabela de produtos sujeitos à substituição tributária das contribuições. Então, essas tabelas, pessoal, elas vão trazer aqui, ó, de maneira detalhada os NCMs, ó, vão trazer de maneira detalhadas quais são os NCMs dos produtos, ó, quais são os NCMs dos produtos, qual é a alíquota que deve ser usada de PIS e COFINS, qual é o início desse benefício, qual foi o término do benefício. Então, essas tabelas elas são muito úteis e devem ser bastante utilizadas aí durante o seu processo
de classificação fiscal de mercadorias, tá? Eu não vou entrar em mais detalhes sobre essa parte operacional, porque o professor Marcos Lima vai falar sobre isso lá nas parametrizações fiscais, beleza? Então é isso. Deixa aqui embaixo um comentário dizendo o que você achou dessa nossa primeira aula. Deixa também a sua dúvida e não esquece de acompanhar os próximos conteúdos, tá? Cona Fiscal, edição especial em casa, tá só começando. Eu quero ver você nas próximas aulas e a gente ainda tem muito conteúdo pela frente, beleza? Um forte abraço e até mais.